igreja está cheia no Brasil é mais fácil. Agora, a igreja está cheia de Deus já é mais difícil. Na maioria dos outros países, as igrejas são vazias, mas cheias de Deus. No Brasil, a maioria das igrejas são cheias, mas vazias de Deus. Me fez eu fazer essa pergunta no sentido de que hoje a gente já está passando dificuldade com o risco de nem ser salvo. Muita gente está correndo o risco de não ser salvo. Aí você pensa, uma grande tribulação que, vamos supor, entre aspas, que é o dobro do que a gente está vivendo hoje. Rapaz, para suportar vai ser poucos, viu? É porque a gente tem que compreender o seguinte: a nossa mente ela é formulada baseada no nosso contexto. Aham. Por exemplo, pega aí 1.000 crentes brasileiros, falo de avulso, joga ele lá para o lado da Síria, para ver como é que. Joga ele lá para o lado do Iraque. Como ele vai suportar, né? Uhum. Eu falo hoje, vê se ele suporta. Agora pega os crentes lá do Iraque, da Síria, do Afeganistão, para ver se ele se preocupa. É verdade. Então, eles foram criados o seguinte: eu me converto, mas eu já me converto sabendo que eu vou morrer por causa do Evangelho. E nós não, na maioria nasce pensando que Jesus vai enriquecê-lo e fazer famoso, próspero e honrado. Se assim não acontece, eles abandonam a igreja. Então, é a percepção que as pessoas nascem hoje. Eles não nascem com a ideia que evangelho é perseguição, é luta, é provações, é dificuldade. Mesmo, claro, que Deus possa abençoar, nos fazer prosperar em todas as áreas, mas isso nunca foi propósito do Evangelho. Deus enriquecer ninguém, Deus fazer ninguém famoso, Deus... essas características que a gente tem, que muito busca, infelizmente, principalmente a aula de pregador e cantor, muito busca. Deus nunca nos chamou para isso. Ele nos chamou para ser carregador de cruz. Ele nos chamou para renunciar e negar a si mesmo. Ele nos chamou para viver a vontade dele. Ele nos chamou para estar crucificado com ele. É o que Paulo vai ensinar, é o que os evangelhos ensinam. E se a gente entender essa ideia, né, ele já colocou na condição que no mundo teremos aflições e que se ele passou pelo que passou, a igreja passou pelo que passou, nós também podemos passar. Mas de um contexto geral, de pessoas que não conseguem nem servir a Deus se Deus não honrar elas em alguns aspectos de ministerial, cargo, financeiro, conjugal, familiar, e por aí vai. Ou seja, abandona a fé por coisas triviais, porque nasceu com a mente sensibilizada a tal ponto que, por quaisquer motivo, coisas simples, básicas, eles estão deixando a Cristo. Infelizmente, é essa questão que nós nascemos no nosso país de forma sensibilizada. Já em outros países, eles já nasceram de forma diferente. Né? Amém. Bem explicado e bem explanado. E se no Brasil tiver uma perseguição, aí a gente vai ver. Aqui é fácil servir a Deus, aqui não é difícil, não. O que hoje, na verdade, é o seguinte. Eu vou definir para a gente estar encerrando o seguinte. A igreja está cheia no Brasil é fácil. Se existe algo de hoje ter, de modo geral, estou falando de modo geral, a igreja está cheia no Brasil é mais fácil. Agora, a igreja está cheia de Deus já é mais difícil. Na maioria dos outros países, as igrejas são vazias, mas cheias de Deus. No Brasil, a maioria das igrejas são cheias, mas vazias de Deus. Eis essa questão. Por quê? Porque nós temos muitas distrações para nos tirar do foco e do propósito. E lá, na maioria dos outros países, não tem tantas distrações como no nosso país. Concordo, amém. É isso mesmo. Gente, alguma dúvida? Alguém quer se posicionar? O senhor está fechando o cerco aí, pastor. O povo está tudo ficando com medo, hein? Essa última aí foi forte, hein? Foi forte, foi forte.
Essa foi forte, misericórdia.